Bom dia, pessoal. Vamos começar a correção da nossa atividade sobre o princípio fundamental da contagem do oitavo ano. Eu sou o professor Elvio Boson, do canal Revisões Matemáticas. Se vocês gostarem, deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com seus amigos e vamos para o nosso exercício. Combinando sorvetes. Davi foi a uma sorveteria e, diante de tantos sabores, ficou sem saber como escolher apenas duas opções de sorvete. A sorveteria oferece 12 sabores diferentes. De quantas maneiras diferentes ele pode escolher dois sabores diferentes? Então, gente, nós temos aí Nós temos aqui aqui do lado a figura mostrando aí a sorveteria com uma grande quantidade aí de opções, né, de sorvete. E Davi ficou na dúvida, né? Qual sorvete ele escolheria, né? Ele queria um sorvete com dois sabores, mas aqui, como diz o problema, a sorveteria oferece 12 sabores diferentes. Então, sem fazer a representação de todos os sabores, a gente pode simplesmente calcular quais são as possibilidades que Davi tem. Então, para fazer isso, gente, é muito simples. Você vai pegar 12 vezes 11. Ou seja, para a primeira opção, ele tem 12 tipos de sorvetes diferentes, certo? Então, ele para a primeira opção, ele pode escolher qualquer um dos tipos, coco, morango, né, chocolate. Agora, para a segunda opção, como ele quer dois sabores diferentes, então, ó, tá dizendo aqui, ó, dois sabores diferentes. Então, para a segunda opção, ele vai ter qualquer um dos sabores menos aquele que ele escolheu na primeira opção. Por exemplo, se ele escolheu chocolate na primeira opção, na segunda opção ele não pode mais escolher chocolate. Então, como são 12 sabores, menos um que ele já escolheu, sobra 11 sabores. Aí você fazendo a multiplicação, como ensina o princípio fundamental da contagem, então você fazendo a multiplicação de 12 por 11, você vai ter o número de possibilidades de combinações que ele pode fazer. Então, no caso aqui, você vai pegar o 12 e vai multiplicar por 11. E você vai ter 12 agora soma, você vai ter 132 possibilidades de combinação de sabores, né, para ele escolher, de dois sabores diferentes para ele escolher. São 132 combinações que ele pode fazer, certo? Então vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos aqui a casa da Dona Luísa, e da casa da Dona Luísa até a casa de Lilica, você tem 4 possibilidades de percursos para chegar lá. Da casa de Lilica até a cidade, nós temos 5 possibilidades. Então, o que diz o problema? Para ir à cidade, Dona Luísa sempre passa na casa de Lilica. Sempre passa na casa de Lilica. Ela pode ir
por vários caminhos para a cidade. Um deles é pegar a estrada A, né, que é essa estrada aqui, ó. Pegar a estrada A e depois o caminho 1. Quer dizer, ela passa pela casa de Lilica e depois vai para a cidade. O outro é percorrer o caminho B, né, que vai para a casa de Lilica, e depois o caminho 1, né? Quer dizer, ela pode pegar o B e ir pelo 1 também, certo? Então, nós temos aqui várias possibilidades, mas como é que a gente vai determinar esse número de possibilidades? Primeiro vamos ler aqui, ó, indique todos os caminhos, ó, todos os caminhos da casa de Dona Luísa à cidade que passa pelo A. Então, quais são os caminhos? Nós vamos ter aqui, ó, letra A, vamos ter A1, né? Ou seja, ela passa aqui pelo A até chegar na Lilica e pega o caminho 1 para a cidade. Então, A1 pode ser A2, porque tem que ficar sempre pegando o caminho, pegando o primeiro caminho, que é o A, o primeiro percurso, né? A3, A4 e A5. Então, aqui são as possibilidades para ela passar pela casa de Lilica e chegar até a cidade passando por A. Então, são essas possibilidades. Agora, indique todos os caminhos da casa de Dona Luísa à cidade que passa por B. Então, vamos lá, passando por B. Então, nós vamos ter B1, mesma situação, né? B1, B2, B3, B4 e B5, ok? Então, ela vai passar pelo caminho, ela vai passar na casa de Lilica, ela vai percorrer o caminho B e depois da casa de Lilica, ela tem 5 possibilidades de chegar na cidade. Agora, a letra C, que está tudo A aqui, né? Quantos são os caminhos da casa de Dona Luísa à cidade? Então, agora, quais são todas as possibilidades que ela tem? Então, ela vai ter, gente, ó, passando por A, ela vai ter 5 possibilidades. Passando por B, ela vai ter mais 5 possibilidades. Por C, ela vai ter mais 5 possibilidades. Por D, ela vai ter mais 5 possibilidades. Então, nesse caso aqui, nós podemos usar o princípio fundamental da contagem. Ou seja, ela vai ter 4 possibilidades, 4 eventos possíveis para chegar na casa de Lilica. E para cada um desses eventos, ela vai ter 5 para chegar na cidade. 5 outros eventos. Então, no caso aqui, ela vai ter um total de 20 possibilidades distintas de chegar na casa, ou melhor, de chegar na cidade passando pela casa de Lilica. E está respondida a questão. Vamos para a terceira questão. Em uma turma há 3 rapazes, Antônio, Beto e Ciro, e 5 moças, Duda, Elba, Fátima, Gabriela e Antônio. Deseja-se formar casais de sexos opostos para uma quadrilha junina. Quantos e quais são os casais que podem ser formados? Então, gente, são 3 rapazes. Para cada rapaz tem 5 moças. Então, o número de casais vai ser igual a 15. Tá certo? Então, quais são esses casais? Vamos pensar aqui numa árvore aqui de possibilidades,
né, para Antônio, para dançar como Antônio, nós vamos ter Elba. Então vai ser o Antônio mais a Elba. Pode ser também o Antônio mais a Fátima. Pode ser também o Antônio mais a Gabriela. Pode ser também o Antônio mais a Antônia. E eu esqueci da Duda, né? Mais a Antônia. E pode ser o Antônio mais a Duda. Então aqui nós temos os primeiros 5 casais. Então agora eu vou, para simplificar, vamos botar o Beto só com a letra B. E o Beto também vai poder dançar com a Elba, vai poder dançar com a Fátima, vai poder dançar com a Gabriela, vai poder dançar com a Antônia ou vai poder dançar com a Duda. Então, mais 5 possibilidades. E por fim, o Ciro. O Ciro vai poder dançar também com a Elba, pode também dançar com a Fátima, pode dançar com a Gabriela, pode dançar com a Alba ou pode dançar com a Duda. Pronto. Então, gente, aí são as 15 possibilidades, tá certo? Vamos para a próxima questão. Formando números. Com os algarismos 1, 2 e 3, quais números de 3 algarismos diferentes, sem repetição, podemos formar? Então, nós temos aqui os algarismos 1, 2 e 3. E ele quer saber quantos números de 3 algarismos diferentes e sem repetição podemos formar. Então, para o primeiro número, gente, nós temos 3 possibilidades, não é? Você pode usar o 1, o 2 ou 3. Para o segundo número, como não pode haver repetição e já foi usado um número na primeira, então você vai ter 2 possibilidades. E para o terceiro número, você só vai ter uma possibilidade. Então, quantos números você pode formar? Então, é só você multiplicar. Ó. Você vai ter o quê? 3 vezes 2, 6. 6 vezes 1, 6. Então, você vai ter 6 possibilidades. E qual seria essas possibilidades, né? Ou quais números poderíamos formar? Então, poderíamos formar o 1, o 2 e o 3. Poderíamos formar o 1, o 3 e o 2. Poderíamos formar o 2, o 1 e o 3. Ou poderíamos formar o 2, o 3 e o 1. Poderíamos formar o 3, o 1 e o 2. Como poderíamos formar também o 3, o 2 e o 1. Então, essas são as possibilidades. Então, vamos para a próxima questão. Questão bônus. Uma montadora de automóveis lança um carro em 5 versões diferentes e em 6 cores distintas. Então, você vê que uma coisa não interfere na outra. As versões diferentes não interferem nas cores. São situações distintas. Então são situações distintas. Então você pode
combinar todas essas situações, formando aí as possibilidades. Então, isso é princípio fundamental da contagem. Então, quantas opções de escolha tem uma pessoa que deseja adquirir um desses carros? Então, ele tem 5 versões diferentes. E para cada versão, ele pode escolher cores diferentes, cores distintas, certo? Então, ele tem 6 cores distintas. Então, no caso aqui, como um evento não interfere no outro, você pode aplicar o princípio fundamental da contagem, fazendo exatamente a multiplicação. Então, 5 vezes 6, 30. Então, ele vai ter 30 possibilidades de escolha. Então, galera, eu espero que vocês tenham entendido e vamos continuar a aula da semana com um novo assunto. Obrigado pela atenção até aqui.